Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula. Na semana passada nós tivemos um momento de atividade avaliativa, tivemos também a questão das entregas, o momento das entregas dos trabalhos. E na aula de hoje vamos dar uma repassada. Qual que é a dinâmica prevista para a aula de hoje? A aula de hoje é uma aula muito importante mesmo. Importante por vários motivos. Um deles é que, vamos dizer, nem todos os alunos foram tão bem na atividade avaliativa. A atividade avaliativa, na verdade, é um termômetro, né? É um termômetro, nós vemos como está o andamento da absorção do conteúdo. Tem dois momentos que eu consigo avaliar, né? No projeto, o projeto tem a questão do grupo, né, do coletivo, teve até a avaliação 360, que é muito importante ser feita, ser realizada para o bem de todos, e também tem avaliação individual, onde que a gente enxerga a individualidade da pessoa, como que está o processo de absorção do conteúdo, tá? E essa semana eu tive uma experiência que eu queria compartilhar, não vou citar nomes, né, porque isso não é constrangedor, mas um aluno entrou em contato comigo falando o seguinte: coordenador, eu tive um caso complicado, um aluno prejudicou a gente, o aluno do grupo. Eu falei, como que ele prejudicou? Nós dividimos trabalhos, nós somos 6 disciplinas, cada um ficou com 2, ele fez as dele de forma mais ou menos, eu fiz as minhas 2 disciplinas com excelência, ele fez as 2 dele mais ou menos, e nós vamos tirar nota baixa nas 2 disciplinas. Eu falei, rapaz, ainda bem que isso aconteceu. Ele falou, que isso, professor? Eu estou sendo prejudicado. Eu falei, você está sendo mais prejudicado do que você imagina. Foi por quê? Eu falei, porque você está deixando de aprender as disciplinas. Você escolheu 2 de 6 disciplinas do semestre para aprender. Isso é um absurdo. Você está se auto-sabotando. Ainda bem que aconteceu nesse momento que dá tempo de você parar e pensar. Parar e falar assim, cara, eu tinha que ser capaz de fazer esses projetos. Se o outro aluno, porque eu falei, né, pode ter gestor de projetos diferentes? Eu acredito que sim, né? Você pode ter, são 6 disciplinas, são 3 pessoas, cada aluno é gestor. O que é gestor do projeto? Gestor é quem organiza as informações, quem oficializa as informações, de repente é a pessoa responsável por sinalizar uma dúvida para o professor, para organizar os momentos de conversa, mas não quer dizer que ele vai fazer tudo. Até assistir aula, o pessoal está deixando de assistir. Gente, isso é um absurdo. Não estou falando isso para vocês, ainda mais porque normalmente os que assistem aulas são os que participam de tudo, né? Aqueles que deixam de assistir aula são aqueles que às vezes deixam de assistir porque eles estão assistindo às outras aulas e fazendo os outros projetos. Mas eu gostaria de passar, mesmo não sendo um coordenador de vocês, mas como professor, eu queria dizer para vocês, não se sabotem. Isso se chama autossabotagem, você deixar de fazer uma disciplina que você está pagando por ela. E a sua formação, você vai ser cobrado por essa disciplina também. Então, o que eu estou falando que essa aula é muito importante? Essa aula é muito importante porque deu para perceber que tem alguns alunos que estão mais fera, show, né? Tem alguns alunos que estão com algumas dificuldades. E alguns projetos também a gente precisa dar uma recapitulada, precisa dar algumas dicas, precisa fazer alguns comentários, tá? Do que precisa acontecer. Tá? Muito importante, nós precisamos, eu preciso passar, e hoje eu vou fazer esse feedback, grupo por grupo, tá bom? Orientando, a gente vai abrir o projeto da equipe, vamos olhar o projeto, eu vou falar o que precisa, né? Agora vocês já foram avaliados, mas eu vou dar um feedback individual, né? Em vez de mandar tudo por escrito, eu vou conversar, vou explicar, a gente vai repassar junto, eu vou fazer as considerações para vocês acertarem, e na próxima entrega já está tudo, vamos dizer assim, você já tem condição de você evoluir. O Luan fez uma pergunta, né? Mas aquela avaliação 360 era obrigatória? Porque não recebemos nenhum comunicado da coordenação de que era obrigatória. A avaliação 360, ela é um experimento que está acontecendo, Luan, dentro da faculdade, mas sim, nós estávamos pedindo para que todos os alunos pudessem fazer essa avaliação 360, principalmente para nós entendermos se é um caso isolado. Por exemplo, esse exemplo que eu dei é um caso isolado? Não. Esse exemplo que eu dei está acontecendo em todas as turmas de forma muito intensa, ou não. Então, a avaliação 360 era uma forma também de sentir
como está acontecendo, como está fluindo, porque a metodologia para o projeto, ela é show, ela representa algo que acontece no mundo real, representa, mas, contudo, todavia, entretanto, como qualquer outra metodologia, tem como fazer o ser usado de forma inadequada. Igual as pessoas colam na prova, levam um bilhetinho, né? Usam calculadora para colar, senta do lado de outra pessoa e pede informação, que é uma forma de autossabotagem. Também existe a forma de autossabotagem usando a metodologia de projeto, que é você colocar um aluno para fazer e não fazer nada. Então, você está se autossabotando, você está se prejudicando, na verdade, né? Professor, Mas induzindo os outros colegas a se prejudicarem também. Oi, deixa eu Silas. só dar uma pontuada. A coordenação avisou sim, e eu avisei pro pessoal, mandei no grupo, ainda falei, por favor, pessoal, preencher essa avaliação. Nem tudo, o pessoal tem que entender que tudo que a instituição manda tem um peso, mesmo que seja perguntando do estacionamento ou uma avaliação de grupo. Porque o pessoal acha que só o que eu enviar lá e escrever assim tá valendo nota. Eu não estou enviando lá simplesmente por eu enviar ou porque veio na minha cabeça. Tudo que eu envio lá com os links da FAEX é a coordenação que passou e foi repassado. A coordenação não vai passar um por um, não vai mandar no e-mail e nem no WhatsApp de cada aluno. Então eu passei. Pode ser que tenha ficado não esclarecido por parte da FAEX, que foi algo meio estranho. Eu fiquei sabendo por outro aluno, fui conversar com a Roberta. Ficou mal explicado, mas eu avisei, eu repassei o link e ainda pedi para preencher. Entendi, Silas. Obrigado pela consideração. Silas é representante, né, há um tempo já. Não tem problema se não conseguiu preencher. Como eu falei, tinha algumas classes que eram mais fortes, que foram exigidas, outras classes foram um piloto. Alguns grupos que nós vimos que estava acontecendo algum caso semelhante, nós pedimos também essa autoavaliação, e é algo que está sendo avaliado a instituição como um todo, e avaliado também essa ferramenta, tá bom? Mas fiquem em paz, que nós estamos trabalhando para isso, inclusive para tentar minimizar esse tipo de autossabotagem, tá? E fique em paz que vai ter, Luan, você vai ter outras oportunidades, tá bom? E é bem rapidinho a autoavaliação, é algo que era só para realmente verificar essa questão, essa dinâmica, né? Mas vamos que vamos. A ideia, então, de hoje, nós vamos continuar, nós vamos fazer o quê? Não sei se vocês perceberam, na verdade o Silas até comentou, né? As atividades avaliativas que vocês fizeram não era apenas uma atividade avaliativa, tá? São eram pelo menos 4 atividades avaliativas diferentes, tá? Então, existiam modelos diferentes, e hoje nós vamos estar resolvendo pelo menos uma, mas também vamos reforçar, na verdade treinar mais um pouquinho, tá? Nós vamos ter um período de metodologia, como que eu esperava que fosse feito essa correção, tá? E depois nós vamos fazer o quê? Vamos repassar nos grupos. Respondendo, então, essa avaliação foi para todos os cursos? A avaliação 360, sim. Quem puxou essa avaliação foi o curso de psicologia, né, que fez a metodologia, e expandimos para todos os demais cursos, tá? E a avaliação 360. Mas foi o que eu disse para vocês, é uma avaliação para nós tentarmos entender e verificar qual o grau de autossabotagem que está acontecendo, né? Se temos muitos casos de alunos que não estão colaborando de forma adequada, e o que está acontecendo dentro dos grupos, pensando na metodologia, pensando na eficiência da metodologia e no aperfeiçoamento da metodologia. Professor, é Oi. que a gente de civil não sabia dessa avaliação e não foi passado no grupo dos representantes para a gente. Não tem problema, na verdade, foi o que o Silas comentou, elas foram acontecendo em algumas turmas de forma mais intensa, em outras turmas de forma menos intensa, e principalmente essa ferramenta foi usada com casos específicos que os próprios alunos reclamaram, a verdade é essa. Os alunos estavam reclamando de alguns casos específicos de grupos, né? Grupos que estavam tendo esse tipo de problema. Mas fiquem tranquilos que ela foi um primeiro experimento agora,
e vai acontecer de novo na terceira fase, possivelmente. E vai ser usada de forma mais intensa. Essa é a ideia. No caso, essa avaliação contou algum tipo de nota ou algo do tipo? Não, é uma avaliação, por enquanto, só diagnóstica. Então, no caso, não vai fazer falta para a gente, como a gente não ficou sabendo disso. Não, em termos de nota, nada. É, como eu disse, é uma avaliação diagnóstica, para verificar como que está a questão da metodologia, do uso da metodologia. Vai fazer diferença, por quê? Porque nós vamos tentar perceber, sentir, para ver se existe mesmo quais são os problemas, para nós tentarmos minimizá-los e aumentarmos a eficiência da metodologia. Esse é o objetivo. Ah, certinho. Obrigada, professor. Nada. Professor, só mais uma pergunta. Essa avaliação foi feita lá na FAEX ou é... Remota, Silvando. É uma avaliação remota. Foi feita através de um link que foi mandado pelos grupos. Ah, tá. Valeu, obrigado. Tá. Então é isso. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos só abrir uma das avaliações. Calma aí, cadê? Deixa eu apresentar para vocês. Tá. Então, nas avaliações, qual que era a ideia, né? Tinha avaliação P1A, P1AB, P1B, P1BA. São 4 tipos de avaliações diferentes entre si. Professor, por que tinha uma avaliação diferente? Gente, porque assim, além do fato de eu falar que é uma avaliação individual, eu coloquei a ideia mesmo que fossem avaliações individuais. É que ficaria muito inviável fazer uma avaliação por pessoa, mas esse era o meu desejo. O meu desejo era fazer uma avaliação personalizada por pessoa. Eu fiz algumas estratégias em outras disciplinas de trabalhar com outros tipos de avaliação, pegando o projeto da outra pessoa, do outro grupo para fazer. Então, é um resultado interessante, só que como o projeto que vocês estão desenvolvendo já está num grau mais avançado, eu achei que ficaria muito complicado para fazer essa atividade avaliativa nesse formato, mas a ideia foi passar algo mais resumido e pelo menos 4 tipos diferentes para que todos os integrantes do grupo pudessem ter atividades diferentes a serem realizadas, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma olhada como que seria a avaliação número 1, tá? Vamos pegar aqui como referência a avaliação P1A. Então, nós vamos pegar a avaliação P1A como referência, vamos avaliar juntos como essa avaliação deveria ser realizada. Na verdade, eu quero criar um passo a passo com vocês aqui. Então, novo. Tá, vamos aqui. Então, vamos lá. Método. Vamos por solução, vai. Solução. Atividade avaliativa. Tá? Essa atividade avaliativa, ela é uma atividade diagnóstica também por outro motivo muito importante. Vocês têm que lembrar que essa atividade avaliativa foi uma atividade avaliativa que você poderia consultar todo o material disponível, sem exceção. Então, ela é mais forte ainda, né? Porque de posse de todo o material, houveram desempenhos excelentes, mas houveram desempenhos também que deixaram a desejar. Mas aí, qual que são a sequência de passos para conseguir resolver essa avaliação? Então, vamos lá. Aqui está uma avaliação, tá? Essa era a avaliação P1A, com as orientações, né? Interpretação, tá? Vai ter algumas pessoas vão reclamar. Antes que as pessoas reclamem, eu queria dizer que a observação é muito importante, ó. É o primeiro tópico da atividade avaliativa. A interpretação faz parte da atividade. Professor, um engenheiro ou um tecnólogo em mecatrônica industrial precisa saber interpretar algo? Sim,
tá? Se há dúvida nisso, precisamos conversar seriamente. Mas vocês precisam saber interpretar relatórios, interpretar manuais, interpretar normas, interpretar escopos de cliente, tá? Isso faz parte do show. Isso faz parte do que vocês precisam aprender para se dar bem no mercado de trabalho, para vocês terem sucesso no mercado de trabalho. Então, interpretação é algo obrigatório? Sim! Nossa, professor, achei que era só para advocacia, direito. Não! De jeito nenhum. Tá? Um engenheiro, um tecnólogo em mecatrônica necessita ter o mínimo de noção possível de interpretação. Né? No mínimo, não. Na verdade, tem que sair e aprender o mínimo e evoluir para conseguir progredir na sua carreira profissional. Tá bom? Use uma casa depois da vírgula em suas contas. Ah, professor, não li os comentários, as observações. Então, outra coisa importante. Se você assinar um contrato sem ler, você vai ver que você não vai assinar outros. Por quê? Porque provavelmente, se você for uma empresa, você vai falir. Contrato que você não lê e sai assinando é problema. Então, tem que aprender a ler. Tem que ser um costume ler com atenção. Antes de começar a executar, a leitura tem que ser uma leitura com atenção. Após o término, encaminhar o documento para o e-mail aqui, ó. Teve gente que mandou para o e-mail errado, teve gente que perguntou meu e-mail e o e-mail estava na atividade. Mas tá lá. Aqui que eu fiz, eu coloquei uma planta bem simples, muito simples, tá? Nós vamos usar um software para fazermos esse tipo de planta. Nas próximas aulas nós já teremos essa parte prática, tá? Para trabalhar tanto com a iluminação, quanto com a parte de tomadas, de cabeamento e instalação de fiação, etc. Primeiro dado importante aqui, ó. Primeiro dado importante. Qual que seria? Tá aqui, ó. Seja a planta elétrica de um escritório para a sala de reunião. Ah, tá. Vamos ler as perguntas, né? Senão não faz sentido também quais são os passos. Então, seja uma planta elétrica de um escritório, então, que é um escritório para a sala de reunião e conferência. Então, que você tem um escritório, a sala de reunião e conferência. Para a sala de reunião e conferência, você tem alguns computadores, tem um televisor, né? Que é o 4, tá aqui o televisor. Então, você consegue enxergar aqui no televisor grande as informações. Você tem alguns equipamentos, alguns computadores espalhados aqui. Esse escritório tem algumas características aqui embaixo, né? Tem aqui a lâmpada utilizada, a lâmpada indicada. Não pedi para vocês determinarem qual a lâmpada, né? Então, não foi necessário. Tem um reator. E aí tem apenas duas perguntas. Primeiro, realize o dimensionamento da iluminação geral distribuída da instalação usando o método de lumens. Então, o primeiro ponto é letra A. Dimensionamento da iluminação geral distribuída. Antes de eu começar a fazer o cálculo da iluminação geral distribuída, eu vou fazer o cálculo dessa iluminação, por quê? Porque eu quero prover uma iluminação adequada. Mas, o que é adequado? Quem define o que é adequado? Vamos lá, gente, eu preciso que vocês me ajudem a responder isso. Quem define o que é adequado? As notas já estão prontas, tá? Eu já tenho a nota de todo mundo, só que eu vou soltar hoje depois da aula. Existe uma triste costume, né, dos alunos de, quando eles veem a nota, eles não entram na aula depois da prova, depois da atividade avaliativa, depois das entregas. Então, eu espero fazer essa atividade, aí a gente tira todas as dúvidas, né? Nós vamos resolver os exercícios, quem errou vai saber o que errou, e aí depois que souber o que errou, aí vai saber a nota. Aí já vai saber o que possivelmente errou, e já vai entender, vai estar consciente dos erros. E aí o Jonathan e o Éder me ajudaram a responder. Isso é a querida norma, né? A norma é quem define para mim o que é uma iluminação adequada. Então, eu vou projetar uma iluminação para atender o quê? Atender uma iluminação que seja o mínimo viável. E o que é o mínimo viável? Quem define isso? Achômetro?
Não. É a norma. A nossa querida norma. Então, qual que é o primeiro passo? É identificar, localizar, vamos por localizar. Localizar na norma o valor de iluminância adequado para o contexto passado. Qual norma? Ah, professor, você não falou para mim, eu fiquei meio na dúvida. Olha lá, ó. Valor da iluminância desejado. Consultar, NBR, tá aqui. 8995-1. Então, esse é o primeiro passo. Nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na 8... Deixa eu estar aberto aqui. Tá aqui. 89951 e procurar o quê? Usar a palavrinha mágica aqui, ó, e procurar. Então, tem lá, ó, escritório de conferência, por exemplo. Aqui, ó. A norma. Mas, por enquanto, eu vou deixar só isso aqui. Esse é o primeiro passo, tá? Primeiro passo de todos. O segundo passo, antes de eu começar, esse é o passo antes de eu começar a calcular. O segundo passo que eu vou entrar no método de lumens, tá? O segundo passo eu vou entrar no método de lumens. Importante dizer que tinha exercício que era esse cara aqui e tinha exercício que era outro camarada, tá? E outra coisa importante, eu não vou conseguir abrir agora para vocês, que já está com a nota de todo mundo. Eu anotei, tá? Que fique gravado e que vocês possam contar para os colegas. Eu anotei o exercício que eu passei para cada um de vocês. Eu sei qual dos 4 exercícios que eu passei, tá? Então, e tem evidência. Qual que é a evidência? Meu WhatsApp. Eu não apago o WhatsApp. Não paguei nenhum. Eu mandei por WhatsApp, lembra? Então, se gerar algum conflito, alguma dúvida, e você tem o direito de ter dúvida, falar assim, professor, eu acho que a prova que eu fiz, a minha nota está baixa, pode ser que você confundiu a minha prova. Ok, nós vamos abrir o WhatsApp aqui, eu vou ver qual que foi a prova que eu te mandei, se eu por acaso cometi um engano, que eu tive muito cuidado para mandar a prova por prova, para não cometer engano, a gente vai conferir, tá? Mas eu sei cada um de vocês qual prova fez. Tá anotado. Por isso que eu pedi para vocês mandarem o WhatsApp, por isso que eu demorei um pouco. Porque eu já tinha colocado e distribuído as provas de cada um para cada pessoa, e eu anotei qual prova foi para cada pessoa. Porque a pessoa pode ter feito pode ter tentado fazer algo não adequado, vamos chamar assim, que é o quê? Receber uma prova, mas eu tenho um colega aqui do meu grupo que está fazendo uma outra prova, eu quero copiar dele, então eu falo que eu peguei a mesma prova, resolvo e entrego. Então, eu sei quem fez isso. Por quê? Porque eu tenho anotado qual prova você recebeu. Se você me mandou a correção de outra prova, aí eu sei, né? Eu vou comparar, tá bom? Então, é só um detalhe importante aí, e relevante. Tá, o segundo passo, né? Agora sim, ó, realiza o dimensionamento da iluminação geral distribuída da instalação. Então, aqui é que eu vou colocar, o primeiro passo é definir o valor de luminância, tá? Adequado para o contexto, na onde? Na norma, tá? Vou deixar aqui até grifado. Aí vem para o segundo passo. O segundo passo, nós vamos entrar na metodologia já. Qual que é a metodologia? Tá aqui a nossa metodologia. Cadê? É aqui. O segundo passo é o cálculo do querido K. Lembram? Que é o índice do recinto.
Tá aqui. Então, é cálculo do índice recinto. É o K. Professor, eu vou. Nossa, eu já fiz isso aí, tô cansado, não vou assistir essa meio que ensinando e corrigindo passo a passo. De novo, que é importante, gente. Nós estamos corrigindo aqui, não é só para atividade avaliativa. Depois da atividade avaliativa que eu vou passar, eu quero que você faça outra atividade, não a que você fez, para quê? Para treinar. Nós vamos para onde? Para onde? Avaliar o seu projeto. Nós estamos revisando a atividade avaliativa, mas o foco principal está no momento posterior, no qual nós vamos de grupo, eu vou estar entrando de grupo em grupo e nós vamos avaliar o projeto. E aí você, fazendo essa reflexão junto comigo agora dos passos que precisam ser realizados, você vai ter que fazer o quê? Revisar o seu projeto. O ideal é o quê? Que não precise eu falar que tem algum passo errado, porque eu vi que tem alguns projetos que tem alguns detalhezinhos ainda para serem vistos. Mas você ver que tem um detalhezinho, nesse momento de correção mesmo, e já resolver, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro o cálculo do índice do recinto, depois o terceiro ponto aqui. Vamos lá. Para usar a tabela, lembra lá para usar a tabela? Eu tenho que definir o quê? Essa questão aqui, ó. Para você conseguir usar a tabela, você precisa fazer isso aqui, ó. Definir o fator de reflexão. Então, definir o fator de reflexão. Como que eu defino o fator de reflexão? É em cima disso aqui, ó, desses caras aqui, ó. O K é em cima dessas dimensões. Aqui é o K. Né? Você precisa saber a comprimento, a largura e a altura. Aí depois você vai vir também a altura do trabalho, né, do plano de trabalho. Olha, presta atenção, teve gente que lançou 0,75 sem olhar, só que o plano de trabalho aqui está alterado. Ó. Tem valores diferentes. Tem valores de dimensão diferente de uma prova para outra, tem valor de plano de trabalho diferente de uma prova para outra, tá bom? E aqui, ó, o fator de reflexão, onde que eu determino? Aqui, ó. Nesses 3 pontos você consegue verificar se ele é um 751, se ele é um 731, se ele é um 531, se ele é um 551. Por que eu preciso definir isso? Porque só de posse do K e do fator de reflexão é que você vai conseguir definir o seu fator de utilização aqui em cima dessa tabela, né? Tá? Então tá, a gente definiu então fator de reflexão. Agora definir fator de utilização. É o F1. Depois que definir o FU, que é o fator de utilização, você vai para o fluxo luminoso. Tá? Não, desculpa, tem um fator de depreciação ainda, né? Fator de depreciação, antes do fluxo luminoso. Vamos definir. Fator de depreciação, pode ser chamado de FD. Quem que é usado para o fator de depreciação? Tá aqui, ó. A situação do ambiente, né? Se é limpo, normal ou sujo. E o período de manutenção. Onde que eu olho isso? Aqui. No fator de depreciação, você vai ter que ver essa tabelinha aqui, padrão. Resumida, né? Uma tabela mais resumidinha. Agora sim, nós vamos definir o fluxo luminoso. Definir o fluxo luminoso. Esse eu não vou pôr assim, não, que tá meio chato de achar. Gente, aqui teve bastante erro. Por que erro? Por causa disso aqui, ó. O fluxo luminoso é o fluxo luminoso nominal, vezes o número de lâmpadas, vezes o fator do fluxo luminoso do reator utilizado.
Teve gente que veio aqui, ó, reator, ó, fator de fluxo luminoso do reator, tá 1. Teve gente que usou 0,8 da lâmpada, tá? E eu não lembro agora se teve gente que usou o fator de potência, 0,99 do reator. E aí tem um fator de potência só da lâmpada aqui, ó. Era para usar o quê? Esse 1 aqui, ó, fator de fluxo luminoso, esse 1. Então teve gente que errou. Um número considerável, tá? Então o fluxo luminoso nominal. Quem que é o fluxo luminoso nominal aqui, ó? Fluxo luminoso nominal de 3.300, por exemplo, vezes o número de lâmpadas. Nós estamos trabalhando com uma luminária de 2 lâmpadas, tá? Então vai ser vezes 2, vezes o fator de fluxo luminoso, que é 1. Aqui já tinha uma dica, né? O material. Definiu o fluxo luminoso. O próximo passo já é determinar o número de luminárias. Cada luminária com 2 lâmpadas. 7. Lembrando sempre de arredondar para cima. E depois do número 7, a gente pode pôr como observação definição do layout das lâmpadas, né, que eu não cobrei. E por fim, da letra A, era necessário calcular o quê? A potência de iluminação. Cálculo da potência de iluminação. E aí eu vou colocar aqui aparente. Por quê? Porque a gente utilizar fator de potência. Bastante gente acertou essa questão, bastante gente fez essa conta, mas teve pessoas que realmente não entenderam, e acredito que não entenderam porque não tinham acompanhado a disciplina, não tinham revisado a matéria, né? Por mais que a atividade era de consulta, necessário revisar para poder entender na hora que você for fazer a consulta. Então, aqui, ó, a lâmpada, nós vamos achar uma potência de iluminação. Essa potência vai estar em watts, né, a partir desse valor em watt, só que nós temos aqui um fator de potência. E a partir desse fator de potência, nós vamos achar a potência aparente. Como que acha? Pega a potência ativa, né, que é em watt, divide pelo fator de potência, e você acha a potência aparente, que normalmente é uma potência maior que a potência ativa. Onde mais que eu vejo isso? Aqui, ó. Não é aqui. É aqui. Tá lá. Potência ativa, potência aparente. Potência em watt, potência em VA. Qual que é a diferença? O fator de potência que gera essa diferença. Aqui nós temos, então, os 8 passos para o cálculo da letra A. Bastante gente foi bem sucedida, né? A maioria das pessoas conseguiram caminhar, mas teve bastante gente que acabou se confundindo aqui algum detalhe ou outro. A letra B de bola. A letra B nós tínhamos visto anteriormente, né? Nós vimos antes da parte do método de Loomis, mas aqui está, defina qual o tipo da entrada de instalação. Então, tipo de entrada. Por que nós fizemos a letra A primeiro? Porque na letra A você vai calcular a potência de iluminação que vai ser usado também no cálculo do tipo de entrada. Para o tipo de entrada, nós consideramos 4 passos já vistos anteriormente. Tá aí.
São esses 4 passos que a gente vai ver. Potência demandada prevista total, tensão de alimentação dos equipamentos, isolação entre equipamentos e existência de máquinas especiais. Então, primeiro, vai calcular a potência demandada, que na verdade você vai calcular a potência instalada, e usando aqui o fator de potência de 0,75. Um fator ilustrativo. No projeto de vocês, vocês podem procurar na NDU 001 ou usar também um ilustrativo. Tá? Aqui nós temos o número 1, potência demandada prevista, depois a tensão de alimentação, que no nosso caso foi quem definiu, foi essa tensão de alimentação dos equipamentos que definiu o tipo de entrada. E número 4, a existência de equipamentos especiais. Na própria questão aqui, a gente tinha aqui, ó, aonde que eu vou calcular, onde que eu vou achar? Vou achar na internet o consumo de cada um desses equipamentos? Não, está escrito aqui, ó. NDU 001, fornecimento de energia elétrica, ó, com fator de demanda e outros, potência média de aparelhos e equipamentos em VA, que é a potência aparente. Então, coloquei entre parênteses para ficar bem claro que a potência, essas potências aqui, você tinha que achar na norma NDU 001. Ao ir para a norma NDU 001, você tem essa tabela que a gente já tinha usado algumas vezes, onde você tem a potência ativa aqui e a potência aparente, que é uma potência maior, tá? De consumo. Tranquilo? Aqui, algumas dúvidas interessantes. Professor, eu não estou vendo aqui nessa tabela se ele está falando se é 127 ou 220. Não estou vendo. Gente, uma coisa importante. A potência, para se dizer a potência de um equipamento, você não precisa falar se ele é 127 ou 220. Potência é o trabalho, está associado ao trabalho que ele desenvolve. Se o equipamento tem uma potência X e a tensão é 127, ele vai ter uma corrente maior, porque a potência é X. Se a tensão é menor, a corrente aumenta. Se para a mesma potência ele é 220, então a tensão é maior, a corrente diminui. É isso que acontece. Mas o fato de eu colocar um ar-condicionado de 10 mil BTU, de 10 mil BTU, que a potência está aqui, e ele ser 220 ou 127, aqui a gente vai ver a potência. Teoricamente, a potência é potência, não está diretamente associada, por isso que eu pus aqui 220 ou 127. A potência está associada à tensão à corrente? Claro, né? Porque potência é V vezes I, é corrente vezes tensão. Mas, necessariamente, eu não preciso falar a potência e a tensão do equipamento. O equipamento tem uma potência. A tensão? Tem, é muito importante. Porque a tensão é que define os equipamentos, os componentes que foram usados ali dentro, se eles suportam uma tensão maior ou não. Por exemplo, professor, então não preciso saber da tensão, eu vou ligando tudo 220. Não, vai queimar. Por quê? Porque tem equipamento que foi feito com componentes que suportam só 127 volts. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que a potência... eu não preciso falar, qual que é a potência do televisor? Professor, o televisor é 127 ou 220? Não. Ele vai ter uma potência. Ele vai ter uma potência. Não é a hora de você perguntar a tensão. A tensão é na hora de você poder ligar esse equipamento. A tensão é na hora de você calcular a corrente desse equipamento. Mas potência é potência. Tá? Talvez eu não tenha feito tão claro. Se eu não tiver feito tão claro, podem perguntar. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Tá aqui os gabaritos. 4 gabaritos. Para corrigir 4 provas diferentes, tem que ter 4 gabaritos, né? Senão, aí judia, né? Mas eu fiz os 4 gabaritos, né? 4 provas, 4 gabaritos e vamos para cima. Mas vamos voltar lá. Calma aí, que fez perguntando. Errei uma coisa na primeira de bobeira. Eu acredito.
Então, gente, falta de atenção é uma coisa que a gente tem que ir praticando, né? Com o tempo a gente vai melhorando. Como eu disse para vocês, eu tenho empresa, né, de consultoria e quando a gente faz um laudo, quando fazemos um projeto, algo que a gente tem que tomar muito cuidado são erros. Ah, mas foi um erro por falta de atenção. Ué, mas depois que você entregou um projeto e tem uma RT, uma notação de responsabilidade técnica sua, a pessoa vai executar aquilo lá de olho fechado. Ele não está nem aí, nem ele não vai conferir, não vai verificar nada. Por quê? Você é o projetista, você é o engenheiro responsável, ele vai executar. E se der ruim? Quem assinou a RT, quem recolheu a RT, é que vai segurar a bomba. Então, acontece uma bobeirinha aqui, uma bobeirinha ali, mas, inclusive, esse é o local para nós aprendermos. É aqui que nós aprendemos que o quê? Nós temos que tomar cuidado com os detalhes. Como diz o Afonso, né? Acho que ele fala que o diabo mora nos detalhes. Ah, ele fala alguma coisa assim, esqueci. Mas o Afonso fala alguma coisa, professor de engenharia civil, né? Conhecido aí. Mas os detalhes são muito importantes. Nós precisamos começar a tomar muito cuidado com os detalhes. E aí, tem aqui, né, defina qual o tipo de entrada. Para definir o tipo de entrada, nós temos que fazer essas considerações. Potência demandada prevista total. Os equipamentos, eles demandam tipos diferentes de tensão. E, principalmente, o que nós temos que verificar é... Desculpa, aqui. As limitações, né? Primeira limitação, monofásico vai até 7,5 kW, tá? Bifásico vai até 15 kW, trifásico até 75, depois de 75 kW, aí nós vamos para o tipo de entrada com um transformador dedicado, aí de 75 a 300 kW, tá bom? Um transformador dedicado para você. E é claro que isso não foi o que a gente colocou, tá? Outra coisa interessante, gente, aí é bom senso a gente só adquire com o tempo, tá bom? Se você tem aqui um único cômodo, um cômodo, somente. Esse cômodo tem apenas esses equipamentos aqui, você fala assim, nossa, muito equipamento. Não é, gente. Que equipamento que é beberrão aqui? Talvez o forno micro-ondas e o ar-condicionado. O resto são equipamentos de não tão alto consumo. Sinceramente, vocês acham que esse equipamento, esse pequeno escritório poderia vir a ser necessário uma entrada trifásica? É a maior entrada antes do uso de transformador dedicado. Nós fizemos vários exercícios em sala falando de coisas maiores, né? De situações piores. E nenhum deles deu trifásico. Nós usamos residências grandes, nenhum deu trifásico. Na verdade, para dar um trifásico tem que ser uma mansão não, né? Mas uma casa boa, muito boa, né? Com bastante eletrodoméstico. Mas, enfim, fica aí. Eu sei que vocês ainda estão aprendendo e isso vem com o tempo mesmo, normal. Mas está aqui. Está a solução da atividade avaliativa. Aqui tem um caminho, né? Ah, é receita de bolo? Não, gente. Receita de bolo. Tem as exceções, tem o caminho para se passar, tem o caminho para não passar. O que eu quero agora? Eu vou disponibilizar para vocês as 4 atividades avaliativas, tá? Vou disponibilizar para vocês as 4. E o que eu quero que você faça agora? Ah, que eu faça de novo a que eu já fiz. Não. A que você já fez, você pode fazer depois. Eu quero que você faça uma nova. Por que uma nova? Justamente para exercitar mais ainda, tá? Então, eu vou passar as 4, vou disponibilizar no grupo para vocês, e eu quero que vocês façam uma nova, seguindo esses passos, e logo na sequência, eu vou corrigir esse da letra A mesmo, que é o mais interessante. O mais interessante não, é o primeiro, né? E ele tem características interessantes para a gente conversar, e a gente já passou descrevendo a prova 1A, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Agora são 8h08. Deixa eu anotar aqui. São 20 horas e 8 minutos. Eu vou deixar você... Oi. Uma coisa que eu fiquei em dúvida nesse exercício, o meu é o primeiro mesmo que o senhor passou.
Tem aquele cálculo do EM, eu não lembro exatamente o que é o EM. E na primeira coisinha tem que considerar o número de luminárias. E eu fiquei em dúvida se nessa conta considerava o número já arredondado para cima ou se considerava realmente o resultado do número de luminárias, que era 7,5. E aí eu coloquei 8 mesmo. Eu não sei se essa continha foi cobrada também no exercício. Não foi cobrado. O EM é o cálculo de validação para ver se você, com o que você fez, você não cometeu nenhum erro, tá? Então, essa é a ideia. Mas você tem que usar o número de lâmpadas que você vai usar, não o quebrado. Você tem que colocar lá o número de lâmpadas que você vai usar, né? Você arredonda o número arredondado para você verificar se com aquele número, desculpe, você vai atender a norma. Certinho. Obrigada, professor. De nada. Se mais alguém tiver alguma também pergunta, é importante, né? É muito importante vocês tirarem sua dúvida para você fazer mais uma vez, mas agora da forma sem dúvidas, para que isso fique bem fixado na cabeça de vocês. Pergunta do Leandro. Seria a primeira entrada bifásica por ter equipamento de 127 e 220, nem tanto para potência. Isso, Leandro. Exato. Deixa eu até conferir se eu estou falando. É isso mesmo. Nesse exercício, não é tanto pela potência, mas sim pela necessidade, porque existem equipamentos que são 220. Então, nesse caso, seria B127, né, bifásico 127, porque você teria duas fases e conseguiria gerar o 220 devido à necessidade apresentada na lista de equipamentos, tá? Mas é isso, são 8h10, até as 8h30, 20h30, acredito que é tempo suficiente para vocês fazerem a atividade, tá? Avaliativa, agora que a gente já fez, eu vou passar as atividades no WhatsApp, já vou abrir no WhatsApp aqui, e também vou passar para vocês isso que a gente acabou de montar juntos aqui, o passo a passo para se resolver, para vocês caminharem e resolverem aí, seguindo, né, essa ideia. Professor, tá bom? Eu não sei Oi. se eu copiei errado, mas na lista dos equipamentos só tem 127, eu coloquei monofásico. Vai estar errado? Então, tem uma prova, professor, que só tem 220. 127. Isso, tem uma prova que só tem 127, tem outra prova que tem 220. Então, se ele tem 220, necessariamente precisaria, Alessandra, precisaria. O ar-condicionado, ele é uma que mais puxa, né, dentro de uma instalação. Então, normalmente ele é, vamos dizer, ele é parecido com chuveiro, né, a ideia dele. Então, mas no outro eu coloquei 127, um ar-condicionado, principalmente também porque eu diminuí a potência do ar-condicionado. Esse eu aumentei um pouco a potência, por isso que eu pus 220. Então, nesse caso, no meu, que só teve 127, está certo a monofásica. Se só tiver 127, provavelmente sim, porque as potências foram baixas. Certinho. Beleza, então, gente, eu vou parar de gravar aqui. São 8h11, na verdade, então vamos até 8h31, para dar aí 20 minutinhos para vocês conseguirem fazer. Então, estou parando a gravação e já estou disponibilizando para vocês no grupo da sala. Aí eu vou estar aqui ligado. Professor? Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo bem.